Falando em atritos nas relações, te muda de assunto agora para falar sobre o governo Lula, que está avaliando uma espécie de resposta coletiva junto com outros países àquele convite feito por Donald Trump para que o Brasil integre o Conselho de Paz, criado pelos Estados Unidos para a reconstrução da faixa de Gaza. O Conselho também poderia atuar em outros conflitos internacionais. Eu volto a Brasília com a nossa reportagem. Agora, Ariane Bittencourt, que está acompanhando essa costura e vai trazer as últimas informações agora. Oi, Ariane, bem-vinda. Bom dia. Oi, Roberta, obrigada. Um ótimo dia para você também, para todos que estão nos acompanhando. Pois é, o presidente Lula e o governo brasileiro ainda não responderam ao convite feito pelo presidente Donald Trump para que o Brasil faça parte do Conselho de Paz. No entanto, as sinalizações que a gente tem tido aqui no Palácio do Planalto e também no Palácio do Itamaraty indicam que a tendência é de recusa, mas que o Brasil se debruça sobre a forma como essa recusa pode acontecer. E um caminho possível seria justamente uma resposta conjunta, coletiva, com argumentos que não abrangessem apenas o Brasil, mas também outros países e com a chancela também de outras lideranças internacionais, para que o Brasil não dê um não isolado. A tendência desse não, inclusive, foi confirmada pelo assessor especial da Presidência da República, o Celso Amorim, em entrevista que ele concedeu na última semana, exclusiva aqui ao SBT News. E um dos pontos que levam a isso, para além da preocupação com o tom personalíssimo que Trump concede a esse conselho, seria justamente o desconvite ao Canadá, porque Donald Trump desconvidou o Canadá depois de declarações do Mark Carney, o Canadá que, segundo o Celso Amorim, ele lembrou nessa entrevista concedida à nossa analista Basília Rodrigues, é um país vizinho, um país parceiro dos Estados Unidos, e esse desconvite preocupa muito o governo brasileiro e acaba reforçando aí esse tom de comando de Trump à frente desse conselho. Bom, o presidente Lula, nos últimos dias, ele fez várias conversas justamente nessa estratégia do Brasil de ouvir outros integrantes do cenário mundial que foram convidados por Trump para compor esse Conselho da Paz. Então, por exemplo, o presidente Lula falou nos últimos dias com integrantes dos BRICS, ele conversou com o presidente da Rússia, também com o primeiro-ministro da Índia, com o presidente da China e conversou também com lideranças da Europa e da América do Sul. Nesses contatos, ele ouviu as impressões desses líderes sobre o Conselho de Paz. Ele conversou, inclusive, com um presidente que recusou, ou melhor, que aceitou o convite para o Conselho de Paz, que é o Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. Ele colocou ali a Turquia à disposição de Washington para trabalhar em prol da paz em regiões conflagradas. Então está sendo uma coleta de informações e também uma tentativa de desenhar essa resposta que pode ser coletiva, para que não fique ali para o Brasil uma pecha de ter sido ali alguém que negou de forma individual e isolada esse convite. A expectativa, Roberta, é que nessa semana o presidente Lula faça mais ligações para lideranças internacionais antes de fato responder ao presidente Donald Trump a esse convite. Existe uma preocupação com a defesa da democracia, do multilateralismo, do direito internacional e também com a defesa da ONU, que passa por problemas, mas o próprio presidente chegou a dizer a alguns desses líderes na última semana que precisa de uma reforma e precisa ser fortalecida com a ajuda desses players importantes no cenário mundial. Então, a ideia de chancelar um conselho que possa concorrer com a ONU, tendo ali o presidente Donald Trump como esse membro vitalício, único com poder de veto, com poder de expulsão de outros países, acaba de alguma forma preocupando o governo brasileiro e também integrantes do Palácio do Itamaraty. Então, o Brasil tem tentado modular essa resposta, entender como ela poderia acontecer de forma coletiva, seguindo inclusive essa postura do presidente Lula de tentar se colocar como alguém capaz de mediar conflitos internacionais. Ele tentou fazer isso quando da escalada do conflito entre Venezuela e Estados Unidos e também agora, já que esse conselho que inicialmente parecia que seria criado
única e exclusivamente para o restabelecimento da paz em Gaza, ele se mostra como um grupo que vai visar aí solucionar e responder pela gestão de outros conflitos ao redor do mundo em outras regiões conflagradas, não é? Então o Brasil analisa, pesa como poderia se dar essa resposta. Integrantes aqui do Planalto não falam em temor, não falam em medo do que Trump poderia fazer com essa recusa, mas a gente sabe que o pano de fundo tem também toda essa negociação com os Estados Unidos, com a Casa Branca, que acabou prosperando um pouco, né, sobretudo a partir ali do meio para o fim do ano passado, quando depois do tarifaço houve um canal de diálogo aberto entre Trump e Lula, depois das sanções aplicadas a autoridades brasileiras, ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então existe também como pano de fundo uma certa preocupação ou uma cautela, melhor dizendo, para que não se percam os avanços que foram feitos na relação com os Estados Unidos até aqui. Volto com você. Obrigada, Ariane, pelas suas informações. A gente volta com análise sobre esse assunto, até porque, Yander Porcela, dizer não a Donald Trump envolve riscos. Isso não dá para a gente falar diferente. E é claro que as autoridades brasileiras, como a Ariane trouxe, né, muito bem explicado, estão evitando a palavra temor em relação a essa negativa que está sendo estruturada com estratégia. Mas será que funciona, hein? O que dá para a gente esperar, até pelo histórico, né, recente aí de Donald Trump, de retaliações e de reações a negativas? Roberta, é uma resposta que tem que ser, de fato, muito bem elaborada para não deixar nenhum espaço para o presidente americano interpretar como uma afronta. Porque a gente sabe que Donald Trump tem um comportamento muito instável, ele é um líder que age muitas vezes de forma passional, que acaba prejudicando países por questões muito pessoais, às vezes, e acaba ajudando outros países onde ele tem pessoas, políticos que ele considera como aliados. Então, isso tem que ser levado em conta. Claro, essa resposta ela precisa ser muito bem pensada para que tenham os argumentos todos ali, né? E o Brasil tem muito argumento para negar o convite. É o fato de ser um grupo paralelo à ONU e o Brasil que no seu histórico de diplomacia sempre defendeu a atuação, o papel da ONU. Então, aceitar participar de um grupo que compete com a ONU seria, de fato, ir contra todo o histórico da diplomacia brasileira, que a diplomacia brasileira sempre defende. E também o fato de o Canadá, né, ter sido retirado, o convite ao Canadá ter sido retirado, que foi citado pelo Celso Amorim nessa entrevista que ele concedeu exclusiva ao SBT News na semana passada, também deixa uma pulga atrás da orelha sobre a instabilidade desse Conselho de Paz. Então, o Brasil pode elaborar uma série de motivos, principalmente focando na diplomacia, no histórico da diplomacia brasileira, para recusar na hora certa. O Itamaraty não está com pressa também de dar essa resposta, que aí amarrando bem para não deixar nenhuma ponta solta, porque a gente sabe que a relação com os Estados Unidos acabou de ser reconstruída e o próprio presidente Lula tem escorregado em algumas falas públicas. Na semana passada, ele chegou a criticar o presidente americano Donald Trump nominalmente em um evento lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Ele estava fazendo um evento do Minha Casa Minha Vida, e ele chegou a dizer que o Trump queria governar pelo Twitter. O presidente americano nem usa mais o Twitter, mas o presidente Lula se referiu às redes sociais. Então, é uma relação delicada, existem muitas divergências entre Lula e Trump, mas nesse momento a reaproximação foi feita após o tarifaço e a diplomacia brasileira tem feito de tudo para manter essa aproximação entre os dois, Roberta. Ô, Vitória, o que já vinha sendo analisado pelo governo brasileiro e considerado nessa estratégia
que agora vai precisar, de fato, tomar alguma posição. Como o Yander estava falando, quanto mais tempo conseguir ganhar, melhor, né? Vai que no meio do caminho alguma outra nação que chama atenção faz a negativa, ganha o foco de momento de Donald Trump e aí embala nesse caminho. O que já vinha sendo construído pelas autoridades brasileiras? Pois é, Roberta, a gente já tinha trazido alguns dias atrás aqui que os diplomatas brasileiros estavam avaliando esse conselho como bastante problemático, principalmente com um alcance limitado, porque não tinha nenhum aceite de país europeu da Europa Ocidental, nem de lideranças do G7, a não ser, é claro, o próprio Estados Unidos, e que os países que estavam topando fazer parte disso eram países autoritários, em sua maior parte liderados por governos que não são democraticamente eleitos, governos do Oriente Médio, da Ásia. Então, tudo isso era avaliado pelo Brasil como algo problemático. Ou são países, na verdade, que não foram democraticamente eleitos, ou são países alinhados a Donald Trump, como é o caso da Argentina e do Paraguai, que toparam entrar no Conselho de Paz. Agora, o Brasil está, de fato, tentando fazer essa resposta amistosa com os Estados Unidos para não causar realmente uma rusga ali com o presidente americano Donald Trump, para ter esse cuidado, mas o que também os diplomatas e auxiliares do presidente Lula pontuam é que a relação comercial com os Estados Unidos, uma vez que ela foi retirada do campo político, ela está ali a salvo num compartimento separado. Essa é a palavra que eles têm utilizado, que a relação comercial está ali sendo trabalhada. Claro que nesse momento o governo dos Estados Unidos está com outros focos internacionais e não tem avançado na negociação do tarifaço com o Brasil, justamente porque está preocupado com outras coisas, como o Conselho de Paz, Groenlândia, Venezuela. Então, a diplomacia americana também está com muita coisa na cabeça. Mas eles avaliam que esses compartimentos separados estão a salvo para que um assunto não contamine o outro. Esse é o entendimento a princípio dos diplomatas brasileiros. Um outro ponto que eles colocam também é que esse Conselho de Paz, por mais que não dê certo e que o Brasil não tope entrar, pode impulsionar uma reforma na Organização das Nações Unidas. E essa é a grande esperança do presidente Lula, que falou rapidamente sobre isso com o presidente chinês Xi Jinping, também falou com o primeiro-ministro da Índia sobre a necessidade de fazer uma reforma na ONU, principalmente no Conselho de Segurança da ONU, para a entrada de países emergentes, como países do BRICS. Então, o governo Lula vai tentar utilizar essa resposta do Conselho de Paz para impulsionar mais uma vez a necessidade de colocar uma reforma da ONU. Claro que isso não deve acontecer durante ainda o mandato de Antônio Guterres, que já está terminando o mandato dele, mas para um próximo mandato isso pode já significar mudanças na ONU, pelo menos a serem defendidas pelos países do BRICS, dos países chamados emergentes. Roberta.